Eu sempre fui uma grande contadora de histórias, desde pequena. E eu brincava muito de boneca, eu brinquei de boneca até uns 15 anos de idade, mais ou menos. E eu gostava muito, assim, muito de inventar histórias. Na minha época, assim, de infância, não tinha internet, então nosso único veículo de comunicação mesmo era a TV, né? E a gente comprava jornal, mas era assim, o jornal sempre foi muito caro, né? Então eu passei a ler jornal mesmo na minha pré-adolescência e só lia mais nos finais de semana, né? Mais aos domingos, né? Que era aquele resumão de todas as notícias da semana. E eu também via jornal, né? Eu sempre fui muito antenada, né? Via Jornal Nacional, os principais jornais. E assim, eu gostava muito das novelas, né? As novelas da minha época, elas não eram assim como são hoje, né? Porque as novelas sempre mudam, né? As novelas são um retrato do nosso contexto, da nossa sociedade, né? Então, eu peguei ainda reprises também de minisséries muito importantes também, de uma qualidade assim incrível, né? E também peguei novelas assim de alto nível, né? Então, o meu universo de histórias era baseado nas novelas, né? E eu gostava muito de brincar de Barbie, eu gostava muito de montar o figurino das bonecas. Eu tinha uma amiga e a gente brincava assim toda noite, né? A gente montava as histórias, né? E eram histórias assim muito bem amarradas, muito legais. Eu gostava muito de brincar de tempo antigo, né? Que eu falava assim, vamos brincar de tempo antigo. Tempo antigo é tempo novo. E aí a gente brincava, como eu era um pouco autoritária, né? Praticamente a diretora ali das novelas. Eu brincava, eu falava assim, vamos brincar de tempo antigo, né? Que era a maior parte do tempo histórico, né? Das histórias. E assim, o que era tempo antigo, né? Tempo antigo eu definia como pequena aquele tempo do Brasil colônia, né? E eu adorava, né? Eu comprava muitas roupas de bonecas numa feirinha hippie da Praça São Espenha, que ainda tem, bem perto do metrô, bem na praça mesmo. E ainda tem uma barraca que vende roupas para as Barbies, né? Que as minhas bonecas eram as Barbies. Eu tive essa referência de beleza, né, através dessas bonecas, o que é um pouco ruim, né, porque você acaba sendo autoritária com o seu corpo, né. Eu demorei muito a me achar bonita, assim, eu sempre tive problema com o meu cabelo, por ser um cabelo assim cacheado, um cabelo afro, né. E também o contexto assim dos anos 90 também era aquela ditadura do cabelo liso. Então, você não tinha muito espaço assim nos cosméticos, na mídia, para você se achar bonita. Mas assim, o que eu me apegava muito, né, a esse contexto, assim, essas histórias, era o figurino. Eu gostava muito com essas roupinhas, né? Eu botava muitas roupas nas bonecas e botava aqueles vestidões assim. Então eu adorava, né? E eu montava uma história que era muito da. Eu tinha os protagonistas, né? E que era muito da mulher que sofria muito, né? A repressão, né, daquela época, de ter que se casar com alguém que não gostava, né, que não amava, mas que era uma mulher que conseguia quebrar o padrão ali daquela época. Só que essas expressões de quebrar padrão não eram coisas assim que eu usava, sabe? A gente fazia toda uma fala, né? As mulheres queriam trabalhar, queriam ser donas das fazendas, então eu brincava assim com esse universo, né? E foi uma porta de entrada para o meu interesse, assim, que eu tenho um interesse, uma paixão muito grande pela história do Brasil. Eu sou uma jovem que eu gosto muito da história do nosso país, né? Do Brasil. Então, eu me interesso muito pelos adereços,
por museus, né, eu só fui ao museu com 13 anos de idade pela primeira vez na minha vida, e a minha mãe me levou. Minha mãe sempre trabalhou muito, e ela me levou num sábado para ir no Centro Cultural Banco do Brasil. E eu fiquei encantada com aquela arquitetura. Foi a exposição da África, né, em 2001. Eu adorei, achei o máximo. E eu falei, gente, eu quero frequentar muitos museus. E eu passei a frequentar mais museus e centros culturais a partir da minha graduação para o mestrado. E até fiz um trabalho no mestrado, no doutorado, em torno dos museus, do patrimônio histórico. Então, assim, a mulher do seu Zé tá falando. Então, então assim, eu adorei esse. Eu, assim, essa foi a minha formação, né? Então, eu me apaixonei em estudar as políticas de preservação do patrimônio histórico, né? Que, na verdade, começou com essa, sabe, com essas brincadeiras de se contar histórias, né? Não tinha internet, era um tempo mais lento. A gente assistia filmes em VHS, depois a gente migrou para o DVD, e eu chegava a alugar filmes, né, nesses aparelhos, quer dizer, nesses locais, né, de filmes assim, VHS, a gente alugava mais no carnaval, porque cinema sempre foi muito caro, e também aluguei muito DVD também, aí foi um esforço muito grande que a minha irmã comprou um aparelho de DVD, né, logo no início, assim, então aí a gente via muitos filmes, né, e a gente escutava muito também música em fita cassete, né, então quando a gente queria escutar uma música em fita cassete, a gente e quando não tinha a opção para você repetir, em alguns rádios às vezes não, você não encontrava essa opção, você voltava ali, pegava a caneta Bic, né, e rodava ali aqueles buraquinhos da fita cassete até você ou rebobinar por completo, ou você voltar na música que você queria escutar. E assim, eu acho impressionante que era um tempo, como eu falei, era um tempo muito lento, sabe? Hoje, com Netflix, com essas redes aí de streaming, você, sabe, eu vou assistir esse filme, mas, sei lá, alguém do seu lado falou alguma coisa e você não ouviu o que estava falando na TV, aí você dá um pause e você vira para a pessoa e fala, fica quieto, ou você termina assim de. Ou você fala depois, entendeu? Ou fala agora, eu resolvo, e aí depois você volta ali. E até para você voltar a um filme assim, até no assistindo em VHS, em DVD, dava um pouquinho mais de trabalho, era um pouquinho mais lento, né? Do VHS para o DVD, você sentia essa diferença. O DVD era até mais fácil. Mas assim, hoje, né, você volta ali tranquilo, né? E eu fico assim, muito impressionada com isso, né? Eu tenho 34 anos e só a gente que passou por essa fase a gente vê essa diferença. Então, assim, na minha infância ficou muito marcante esse acesso à sétima arte, era muito assim, de VHS, depois para DVD, era muito raro eu assistir filme, ir no cinema, né? Ainda mais depois que minha mãe ficou desempregada, virou um artigo de luxo, assim, muito caro. Não tinha muito acesso, mas na entrada na minha graduação na universidade, que eu fiz geografia na UERJ, eu ainda descobri a videoteca do CCBB aqui no Rio. E aí a gente assistia eu gostava de assistir vários filmes, cheguei com a minha irmã, com a minha mãe também, do cinema novo, conhecer vários filmes que a gente não conhecia, porque as locadoras de bairro, elas alugavam muito filmes assim, filmes assim, que estavam no cinema, né, a onda do momento. Mas, por exemplo, documentário, sabe, essas coisas assim, vamos ver filme brasileiro baseado em alguma obra literária. Isso era muito raro, a gente não tinha YouTube, eu desconhecia isso. E aí eu comecei a pesquisar também, né? Foi nesse início da minha graduação, mesmo fazendo geografia, mas eu já no ensino médio eu já comecei a ler muito
livros assim da literatura brasileira, aqueles clássicos, né? Machado de Assis, o Jorge Amado, o Lima Barreto, o Aloysio Azevedo. Na graduação eu li muito, né? Eu fiz um intensivão, eu li muito assim, Milton Santos, né? As leituras da graduação, e Clarice Lispector. Eu fiquei fascinada pela Clarice Lispector, li bastante. E na minha infância e pré-adolescência eram mais aqueles livros assim, infanto-juvenis, e muitos livros da Igreja Adventista, né? Minha família, a maior parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E assim, antes de completar os 13 anos, eu li o livro Perguntas que eu faria a Ellen White, né? Ellen White é sensacional, né? É uma escritora incrível, né? É uma profetisa, né? Uma escritora, uma deficiente, uma mulher deficiente, mestiça, norte-americana, e que ultrapassou assim, barreiras, é uma das escritoras mais lidas, e ela tem uma literatura assim, muito vasta, né? Ela fala sobre psicologia, ela fala sobre saúde, educação. E assim, eu lia muitas coisas assim, não muitas coisas dela, né? Mas alguns livros dela, sim, outras ideias dela eram mais assim captadas em encontros de família, em pregações. Mas eu gostava muito de ler a Bíblia antes de completar os 12 anos de idade. Eu tenho o maior orgulho em dizer isso. Eu li o Velho Testamento todo, eu achei sensacional. A Bíblia é um livro incrível. E cheguei a ler a Bíblia 2 vezes, né. Hoje eu leio passagens esporádicas, mas já li várias vezes o livro de Salmos também, Provérbios, Eclesiastes, que são os livros que eu mais gosto. E gosto muito do Novo Testamento, muito do Novo Testamento e do livro de Gênesis. Mas o livro de Gênesis eu não gosto muito do início, não, porque eu me perco um pouco. Eu gosto muito da história de José, aquela peregrinação dos patriarcas também, de Abraão. Gente, é muita história e é muito interessante, né? Mas eu tenho que estudar mais ainda, né? E assim, eu gosto, né? Quem é um contador de histórias, quem gosta de contar histórias, inventar histórias e contar as histórias que leu, gosta muito de ler, né? Então, é claro que eu seria uma leitura muito assídua, né? Atualmente, como eu sou uma professora desempregada, eu eu tô nessa minha busca por um trabalho, está me consumindo muito, mas eu quero retomar, sim, a leitura de muitos livros, né? E também estudar para concurso, essas coisas acaba tomando tempo, você não consegue ler o que você gostaria de ler, né? Mas eu sou uma pessoa que eu amo ler, eu amo assim os nossos escritores, eu acho Machado de Assis sensacional, e quando eu leio ou vejo um filme do Machado de Assis, eu revisito as histórias que eu inventava quando eu era criança, né? Eu imagino aquelas pessoas com aqueles vestidos, né? Todo aquele figurino, toda aquela época, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? É um livro muito bom e é um dos melhores livros dele que eu acho, né? Que eu já li até agora. E também Pai contra a Mãe, que é um conto dele muito bom também. E aí eu fico lembrando dos roteiros geográficos que eu fazia na minha graduação, com o professor João Batista, né, que faleceu, que ele visitava, contava as histórias para a gente da formação da cidade, né? Então, aquilo tudo eu ficava assim pensando, né, no Machado de Assis e também no Lima Barreto e até em algumas partes aqui do subúrbio, né, que eu moro na Zona Norte, né? Então eu acho assim sensacional. Eu tenho uma formação literária muito diversa. A base da minha formação literária, ela é uma formação que ela começou muito com o visual, né, com as novelas, né, com as obras literárias transformadas em filmes, em novelas e etc. E isso sempre me chamou a atenção desde o início, né? Foi através da televisão. E aí depois é claro que a base foi uma base cristã também, que assim a Igreja Adventista tem muitos livros de histórias, né, biografias, histórias infantis assim, que eu acho assim que não é aquela coisa assim
doutrinária, é uma literatura infanto-juvenil, sabe? Tem um livro muito marcante, que é muito vendido pela editora da Igreja Adventista, que é o Histórias que a gente gosta, que são várias histórias, assim, uma coletânea de histórias, e que minha mãe também adora. Minha mãe gosta muito de ler também, assim como a minha irmã. E assim, eu acho sensacional, né? Histórias de pessoas, né, que passaram por alguma situação difícil, né? Tem também um outro livro que eu acho muito interessante, que é Por Trás do Véu, que é o relato de uma mulher que casou dentro, que era casada, né, com um homem que dentro da religião do islamismo, né? Então mostra-se um relato dela, ela enquanto cristã, o que ela passou. E eu acho assim sensacional. Gosto muito de ler história, biografias, também ler histórias de vida, poemas também. Eu acho o Carlos Drummond de Andrade sensacional. E assim, a internet, né, ela foi um capítulo assim à parte na minha vida e na vida de muitas pessoas, porque eu passei depois que ficou um pouco mais acessível, né? Que a internet no início era aquela internet de escada, então eu só acessava aos domingos, mas foi assim um acesso que eu tive a uma coisa assim, uma bagagem de informação, né? Uma enxurrada, né? Enxurrada de informação muito grande. E a gente que não nasceu com um computador, com um celular na mão, a gente fica assim meio perdido, né? Mas a gente também acho que a gente tem a gente consegue filtrar até muito mais de quem já nasceu nessa era toda. Então, eu me considero ainda como uma grande contadora de histórias. O meu pai, né, que já faleceu, né, ele, ele era uma pessoa muito idosa, né, então ele gostava também de contar histórias e a gente falava muito, né, e às vezes o pessoal falava para a gente falar pouco, né? Que a gente falava muito, a gente conversava muito. E ele passou muito isso para mim também. Isso faz parte também dessa minha formação, né? Desse meu jeito de ser. E o meu pai, ele era nordestino. Ele era de Bananeiras, né? E ele gostava, ele tinha um amor muito grande pela cidade dele, pela terra dele. Ele viveu muitos anos aqui no Rio, mas ele sempre se referia à cidade dele como a terra dele, né? Lá na minha terra tem isso, né? E acho que eu era muito imatura para entender essa identidade forte que ele tinha com a terra dele. Mas teve um dia que eu falei assim com ele: pai, conta tudo o que toda a tua trajetória, de quando você saiu daqui da sua cidade, né, até você chegar no Rio. O que que você passou? Então foi uma conversa que até ele saiu cansado, que foi o dia que ele falou pra caramba. E o que ele passou para mim, né, que isso aí já é um capítulo à parte, né, para mandar para vocês, mas o que ele passou para mim foi esse amor ao Nordeste brasileiro, esse amor à literatura de cordel. E várias situações muito importantes que ele viveu na cidade dele, que ele lembra, né, que a cidade dele ficou apreensiva na época do cangaço, com a chegada do Lampião, todo mundo fechando as portas, as pessoas indo para outras partes. E ele também já viu o Getúlio Vargas já pessoalmente, né, quando ele foi fazer das campanhas dele, né, no Nordeste, assim, alguma cidade que o meu pai estava, né. Então, assim, eu achei o máximo. Né? Um dia ainda vou contar, né, as histórias do que o meu pai contava para mim, né? Então, assim, hoje eu sou uma professora de geografia. Eu agradeço muito a Deus pela minha formação. Eu sou carioca. Nasci e moro aqui há muitos anos. E eu agradeço muito a Deus porque eu devo muito à minha família, toda a minha formação e tudo o que eu sou e tudo o que eu conquistei. O meu sonho é arranjar um emprego para ajudar a minha família e eu me posiciono dentro da geografia de uma forma diferente. Eu me posiciono como uma contadora de histórias. E eu tenho um canal no YouTube chamado Desvendando Ideias com a professora Ana Paula e eu transformo os temas da geografia com uma contação de história.
Eu monto a minha aula, passo conteúdo, comento questões do Enem, da UERJ, fazendo uma propaganda aqui, é claro, mas de uma forma que eu conto sempre uma história. Se eu vou falar de um rio, eu vou lembrar de uma vez que eu fui tomar banho numa cachoeira e que veio uma tromba d'água. Então, assim, eu não brinco mais de boneca, sinto até muita falta disso. Tive uma fase que eu deixei de brincar de boneca, que aí eu, meu primo, o Alisson, minha prima Marcela, a gente brincava de jogos de tabuleiros e foi uma fase bem legal, muito bacana, banco imobiliário, detetive, jogo da vida, bingo, a gente jogava muito isso, jogo da memória, ludo, batalha naval, muitas coisas. Partimos para os videogames, mas foi uma fase até rápida. Mas o que eu gosto mesmo é de contar histórias, porque contar histórias é uma forma da gente continuar vivo, né? Isso não é ser fofoqueiro, mas é uma forma da gente continuar vivo e da gente continuar construindo histórias. Porque uma pessoa que não constrói histórias não vive, né? E você não precisa contar histórias fascinantes, mas eu sou aquele tipo de contadora de histórias que repara muito bem nos detalhes, é muito observadora e consegue achar graça nos detalhes, na simplicidade. E também muita informação importante. É isso. Eu sou uma grande contadora de histórias que luta por uma oportunidade de trabalho e que eu vou estar sempre, sempre contando histórias. Muito obrigada.